Bom dia, Eduardo. Satisfação em ter você aqui na Mix. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o serviço do Detran. Muito bem, Eduardo, nós tivemos um problema recentemente, quero agradecer inclusive a assessoria do Detran que prontamente atendeu a nossa produção e conseguimos de forma bem rápida dar uma resposta convincente, pelo menos, né, a uma das pessoas que estava aí já há um ano tentando resolver um problema aí no Detran. Bom, isso é página virada. O que a gente fala hoje, existe algum tipo de serviço aí no Detran que ainda é demorado, né? Existe alguma dificuldade em responder os e-mails que são enviados para o Detran para a resolução de problemas? O efetivo está completo? Só falar um pouquinho do que o Detran vem prestando de serviço para as pessoas que necessitam, que entra, claro, autoescola, despachante e também o cidadão comum que aproveita para ir ao poupa-tempo para fazer a documentação por conta própria, Eduardo. Olha, Tony, desde o início da pandemia, o Detran vem aí avançando, né, nas propostas de melhoria do serviço, incluindo a possibilidade de cidadãos estar fazendo serviço 100% online. Nós iniciamos 2020 com um pouco mais de 10 serviços eletrônicos e hoje o Detran já tem 76 serviços digitais. Então, a facilidade do cidadão fazer a sua renovação da CNH, tirar a segunda via da habilitação, licenciamento do veículo, a transferência, o registro, a própria liberação do veículo apreendido está disponível, né, através do aplicativo, né, dos serviços aí digitais do Detran. Então não existe aí a dificuldade de se realizar. É claro, casos excepcionais, onde existe uma complexidade maior, nós orientamos que os cidadãos, caso ele não consiga obter as informações através dos canais digitais, ele entra em contato com o Fale com o Detran. E mesmo se a dúvida persistir, ele pode estar fazendo o agendamento junto às unidades do Detran ou os postos do poupa-tempo para tirar as informações específicas ali dos seus casos. Mas, de forma geral, o Detran tem prestado, sim, um serviço com excelência, eficiência, não só aqui na região do Vale do Paraíba, mas em todo o estado. Com relação ao exame, né, para tirar a carteira de habilitação, e existe o exame, aquilo sempre foi um ponto bastante complicado para administrar. E recentemente, Eduardo, teve um episódio, né, até que eu gostaria de tratar disso com você, que muitas pessoas me ligaram, recebi muitas ligações a respeito disso, mas não ia adiantar eu colocar essa matéria no ar sem antes ter o posicionamento de quem realmente administra, que é o diretor do Detran, o Eduardo Chaves, que está conosco aqui. No tocante, antes tinha muito disso, né? As pessoas ofereciam valores para os examinadores no intuito de convencê-los ou facilitar um pouco a prova. Recentemente houve inclusive um boletim de ocorrência referente a isso, mas nesse ponto foi bastante questionado, dizendo que não havia, né, nenhuma acusação concreta. Isso, o boletim de ocorrência é feito para que o Detran possa se cobrir para evitar qualquer eventualidade, qualquer retorno de reclamação, ou como é que vocês tratam essa questão de oferecer, vamos tratar aqui como valores, mas seria uma propina, oferecer propina para o examinador para facilitar ali na passagem do exame, Eduardo? É um assunto bem complexo, mas sim, é você que tem que falar com a gente. Primeiramente é importante nós esclarecermos que a aplicação dos exames de direção veicular, não só em São José dos Campos, mas em boa parcela dos municípios do estado de São Paulo, é realizada por examinadores credenciados, ou seja, eles não são servidores do Detran, são examinadores que atendem um chamamento, né, um processo seletivo e credenciam junto ao órgão para realizar a atividade. Isso vem em decorrência de um projeto, né, que se iniciou alguns anos atrás em todo o estado, e então essas provas são aplicadas por esses examinadores. Infelizmente, ainda nós nos deparamos com situações como você relatou, onde há sim a denúncia em prol dessa atividade irregular, né? Nós, através das equipes de fiscalização, temos apurado isso, temos de alguma forma tentado inibir qualquer ação, mas é muito importante também que o cidadão ele tenha consciência de que se qualquer oferta for oferecida a ele em relação a esse tipo de conduta, ele deve realmente denunciar, seja o examinador, seja um instrutor da autoescola, como foi um caso específico que corremos essa semana aqui em São José dos Campos,
Nós temos aí o canal da ouvidoria do Detran, que ele pode fazer a denúncia de forma anônima, né, sem se identificar, passando os dados. Certamente nossas equipes aí irão apurar com o intuito de inibir qualquer tipo de ação irregular na prática aí dos nossos exames. Muito bem, eu tenho aqui uma pergunta, né? O nosso ouvinte da Mix FM enviou pra gente aqui uma pergunta, justamente porque nós disparamos aqui nas redes sociais, lembrando que o Eduardo estaria hoje conosco aqui, o Eduardo Detran, que nós estamos com 2 Eduardos hoje para tentar conversar. O Eduardo Detran já está ao vivo conosco e o outro é o deputado Eduardo Cury, por isso estou frisando que é o Eduardo Chaves que nós estamos conversando aqui. Coloca pra gente no ar, Joãozinho, a reclamação do nosso ouvinte a respeito do Detran, ou uma pergunta, não seria uma reclamação, Eduardo, é mais um esclarecimento. E você, obviamente, vai poder ajudar. Bom dia, Tony Blade. Aqui é o Luciano. Tony, eu gostaria de saber como é que eu faço para eu conseguir estar imprimindo o meu licenciamento 2021. O meu veículo, a placa é final 0. Eu paguei o licenciamento no dia 27 de dezembro. E no sistema, quando a gente entra no sistema do Denatran, só consta o exercício 2020, que foi o que eu imprimi no começo do ano passado. E quando a gente entra no sistema, continua aparecendo no site do Denatran o exercício 2020 do ano passado, e a gente não consegue acessar o licenciamento de 2021. O meu carro ser final 0, então eu tinha que imprimir o exercício 2021, que vale de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. E eu não tô conseguindo imprimir. Toda vez que entra no site, faço todos os procedimentos, tá tudo certinho. Na lotérica recebeu o exercício 2021, consta no comprovante da lotérica que foi pago o exercício 2021. Então não é erro da lotérica, e no Detran a gente não consegue acessar. Eu gostaria que você pudesse me ajudar aí. Um forte abraço a todos, um bom dia. Bom dia, o Luciano. Portanto, eu não sei se você conseguiu ouvir, né, nitidamente a dúvida. Tony. Pois não, Eduardo. Tony, é importante dizer que o licenciamento está 100% digital também, né? O cidadão deve recolher através aí das agências bancárias, informando o nome do Renavan do veículo, e aí ele pode ter acesso a esse documento através do portal do Detran, né? Ou através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que é um aplicativo da Secretaria Nacional de Trânsito. Alguns casos similares ao que foi relatado pelo Luciano realmente aconteceu devido aí a alguma inconsistência sistêmica. Nós orientamos nesse caso específico, caso ele tenha alguma dificuldade de fazer a edição desse documento, né? Sim. Ele tente gerar esse documento através da Carteira Digital de Trânsito. Existe um link ali de exportar esse documento, ele vai acabar gerando um PDF para o cidadão, aí ele pode imprimir esse papel no sulfite comum, né? E está portando ele. Caso ele não consiga, ele pode encaminhar, né, os dados do veículo no canal do Fale com o Detran. Nossa equipe irá analisar tecnicamente ali se há alguma inconsistência e certamente dar um retorno para ele diante da situação em que ele não consegue regularizar. Muito bem, respondido então o nosso ouvinte Luciano, ouvinte aqui do Jornal da Mix. O Jesse Nascimento, nosso produtor, também está na linha para fazer uma pergunta a respeito das CNHs vencidas. Jesse, fica à vontade. Não, então, eu tô com esse problema também para fazer a impressão aí do licenciamento. Meu carro é placa final 0, eu não tenho conseguido fazer a impressão do licenciamento. Havia, né, uma multa também que foi paga, né, uma multa de Taubaté que foi quitada junto com esse licenciamento, e eu não sei se é necessário dar baixa, né. Mas a pergunta principal aí é como é que eu faço se eu for parado aí pelos policiais, né, numa blitz ou num comando? Como é que eu faço para justificar que o pagamento está feito e não tomar a multa, hein, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Jesse. Jesse, eu recomendo que, se você tiver alguma problemática em relação a isso, realmente utilize os canais aí, encaminhe as informações, né, do Fale com o Detran, para que a gente possa analisar o seu caso, tá? O fato de não portar o licenciamento gera realmente aí a infração, né? O que nós recomendamos é que tenha aí relatado, documentado todas essas informações para, numa eventual fiscalização, apresentar, né, toda a documentação aí para que o agente fiscalizador faça análise ali e entenda realmente a situação. Mas eu recomendo que o quanto antes já faça essa manifestação no canal do Fale com o Detran, encaminhe os dados para que as equipes já façam a análise o quanto antes e já sanem esse problema
evitando, né, problema futuro em decorrência de não portar o documento. E mais uma pergunta aqui pro Eduardo, hoje eu perguntei isso num outro prefixo, né? Mas as pessoas, por isso que eu acho importante a gente estar sempre atualizando a informação, porque o ouvinte, ele acaba esquecendo, né? Ou pessoas que não conseguiram ouvir no dia em que nós passamos a informação, a gente vai repetir aqui, aproveitando que o Eduardo está conosco. Então hoje está banido aquele papelzinho verdinho que seria o documento DUT, né, propriamente dito, que antigamente utilizava, enfim, hoje não usa nem mesmo o recibo, né, para transferência, é tudo digitalizado. Numa Blitz, por exemplo, essa Xerox que é imprimida, ela tem validade para o agente fiscalizador, Eduardo? Tem sim, Tony. Com a digitalização desse serviço, né, deixou de existir o documento verdinho, aquele de porte obrigatório, né, que é o CRLV, então ele passou a ser digital. O cidadão ele pode estar apresentando o documento de forma online, através do aplicativo, ou imprimir, né, esse documento e deixar dentro do veículo, né. Eu particularmente faço isso, deixo impresso uma via dentro do veículo, até para evitar algum transtorno, do fato de repente você não ter acesso à internet ou acabar a bateria do celular, você tem um documento físico impresso ali, né? E aí, através desse documento, é gerado um QR Code impresso ali também, e aí o agente fiscalizador, ele, através do aplicativo dele, pode fazer a consulta, ver os dados ali que constam impresso no documento, tá? Então, a recomendação é essa, eu faço isso, deixo impresso meu documento lá no veículo, caso tenha alguma dificuldade de acessar o documento digital, né, o famoso e tradicional papel, nos ajuda bastante nessa hora. Muito bem. Bom, então no tocante ao atendimento no Poupa Tempo, né, através do Detran, existe funcionário suficiente, ou essa pandemia ainda acabou dificultando aí e o atendimento, até porque não está vencendo a demanda, porque ficaram muito tempo parados sem ter o contato ali, né, sem o atendimento presencial. O atendimento presencial já foi liberado, tem alguma restrição agora com essa terceira cepa que vem assolando aí a região? No momento nós não temos restrições em relação à quantidade, né, de cidadãos atendidos, mantemos todos os protocolos aí de saúde, o uso de máscara, distanciamento, e uma informação interessante, Fulani, a gente notou aí uma mudança de comportamento da população, né, no ano de 2020 nós tivemos aí uma procura pelo serviço de CNH, em torno de 800 mil serviços aí no ano de 2020. Já em 2021, esse número saltou para mais de 2 milhões. Então foi um aumento de 89% na procura pelo serviço digital. O mesmo aumento nós tivemos aí no setor de veículos, né? O serviço de licenciamento foi um aumento de 52%. Então a população ela já está acostumando à nova rotina online, que é a tendência não só do Detran, mas de toda a prestação de serviço, né? Eu sempre cito aí a questão das agências bancárias. Hoje, nós que somos aí correntistas, clientes de banco, é difícil nós comparecermos a uma agência, né? Todo serviço é feito através do aplicativo, fácil acesso, né? A gente não tem nenhuma complicação quanto a isso, e a tendência do Detran e do Poupa Tempo é seguir esse mesmo caminho, né? Oferecer a maior quantidade de serviços possíveis aí através dos canais digitais. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.